Olá pessoal, vou apresentar aqui para vocês uma das possibilidades, uma das formas que vocês podem construir terrenos no SketchUp, terrenos em 3D. Bom, existem essas duas formas, geralmente a gente recebe um levantamento planaltimétrico, então aqui na tela vocês estão vendo um levantamento planaltimétrico. Eu fiz algumas alterações, tirei algumas informações, inclusive as cotas eu acabei editando, só para simplificar o entendimento, tá certo? Mas isso é um projeto, um levantamento planaltimétrico que geralmente a gente recebe, que o topógrafo encaminha para a gente. Então, essa forma aqui é uma forma manual de fazer o desenho, mas existe uma outra forma um pouco mais rápida que eu vou mostrar logo adiante para vocês, certo? Bom, eu vou pegar esse desenho aqui e eu vou orbitar ele, Então o atalho aqui é o OR, OR Enter, é o Orbit, para quem trabalha com AutoCAD 3D, Então eu estou orbitando a visualização 3D do nosso AutoCAD. E olha que interessante, Parece que tem uma numeração voando aqui, tá certo? Ela não está no mesmo plano do desenho, então as curvas, elas estão aqui embaixo. Bom, o que está acontecendo aí? Hoje em dia, o topógrafo ele já entrega esse projeto para a gente no CAD. Além da visualização 2D que vocês viram aí, ele já coloca também a informação do eixo Z, que é a informação do eixo de altura, tá certo? Então, via de regra, essas curvas aqui, elas já vêm na altura correta, acompanhando as curvas de nível, acompanhando as cotas, na verdade, Então, aí, quando a gente tem a situação, é muito mais rápido a gente resolver o terreno 3D. Porém, aqui não, Aqui apenas o texto foi colocado com uma altura, mas as curvas de nível e o terreno estão lá no plano zero, na cota zero do eixo Z do nosso AutoCAD. Então, nesse caso, nós vamos ter que fazer manualmente esse processo, tá bom? Bom, então vou voltar aqui, Geralmente, como é que a gente faz, Pega o terreno, ele pode estar em uma outra posição, Então, simplesmente eu peguei esse terreno, joguei para o lado e alinhei ele, Usei o comando Align aqui para deixar ele na posição correta. E depois ainda eu retirei as informações que eu não quero. Então, quais são as informações necessárias para a gente executar o desenho, Geralmente é o limite desse terreno e as curvas de nível. Então, o resto das informações eu vou editar, Ou melhor, vou excluir, eu não preciso delas, Eu quero só a linha da curva e o limite do terreno. Bom, o próximo passo foi transformar essas linhas aqui, Ou mudar, na verdade, o layer. Em vez de ter algum layer específico aqui, que ele colocou no desenho, eu deixo tudo com layer 0, tudo selecionado com layer 0. E sempre eu vou bem no encontro aqui, da linha da curva de nível com o limite do terreno e vejo se essa linha está batendo, se ela está encaixando. Essa linha ela não pode passar e essa linha não pode ficar curta. Se tiver curta, nós vamos ter um problema aí com relação às faces. Se ela passar, nós podemos ter um problema na hora da modelagem, Então, o correto é que ela esteja exatamente no mesmo ponto. Então, sempre que vocês forem fazer modelagem 3D assim, manualmente, dá uma conferida para ver se está tudo certinho. Bom, então, ok, aqui está tudo certo, eu salvo esse arquivo, Isso aqui está em metro, eu vou salvar ele, tudo certinho e bonito, e vou abrir o SketchUp. Dentro do SketchUp, vocês vão fazer uma importação desse arquivo. Posso fazer a importação geral, que foi o caso, que eu fiz aqui, ou poderia fazer só a importação dessa curva de nível aqui ajustada, Seria até mais simples, da gente trabalhar. Mas eu fiz a importação inteira. Vale lembrar que quando vocês forem fazer a importação, lá dentro de opções, na aba de importação, vocês têm que colocar a opção em metros, tá? Então, sempre a gente vai trabalhar em metros em projetos de arquitetura e engenharia civil. Bom, então aqui eu fiz a importação. Até aqui vocês já sabem, correto? E aí, como é que a gente trabalha para transformar isso aqui em um terreno 3D? Eu vou entrar dentro do grupo aqui e vou apagar essas coisas aqui que não me interessam, Vou trazer esse terreno um pouquinho mais próximo aqui. Pronto.
via de regra, vocês já sabem, né, quando a gente faz uma importação DWG, as faces, por mais que essas áreas aqui estejam fechadas, não existe face, né? O programa ainda não entendeu. Então a gente precisa criar essas faces. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou fazer assim, eu vou selecionar o desenho e vou explodir ele, ou em português aqui, desassociar. Pronto. Agora, ó, o desenho está explodido. Cada parte é uma partezinha única. Feito isso, eu tenho que transformar essas linhas aqui, né, e transformar essas áreas. A gente só consegue trabalhar em 3D no Sketch com área. Então, eu vou pegar o próprio retângulo aqui, como o meu terreno ele é 40 por 20, então o retângulo, ó, clico num ponto, arrasto, clico no outro, perfeito. Apareceu essas faces. Só que eu tenho que confirmar, ó, eu vou clicando uma a uma para saber se de fato elas estão divididas. Aqui é um termômetro bom para saber se deu certo, né? Por quê? Se eu clicasse, exemplo, nessa aqui e porventura ela selecionasse a outra junto, né? Significa que essa linha da curva de nível aqui ela está aberta. Aí eu teria que confirmar no AutoCAD lá para ver se está tudo certinho, né? Então, olha, está perfeito. Eu vou clicar 3 vezes aqui e vou inverter as faces porque a gente gosta de trabalhar com a face branca, né? Que é a face externa do nosso objeto. Então, já está aqui o início do nosso desenho. Bom, eu vou voltar no CAD só para eu entender a altura, né, dessas curvas de nível. Então, olha, aqui está a cota. Ó, essa cota aqui está errada, hein? Essa cota aqui é 722, não 0, tá bom? Então, a gente está iniciando aqui na calçada na cota 722. E depois a próxima curva de nível, 723, 24, 25, que é a curva de nível mestra, 726 e o ponto até o final, 727. Bom, então ficou claro que esse terreno está subindo de 1 em 1, né? As curvas estão de 1 em 1 metro. Bom, sabendo disso, eu volto para lá, vou voltar no SketchUp e eu vou começar a subir essas curvas de nível. Posso subir primeiro a maior, posso subir primeiro a menor, não importa. Eu gosto sempre de subir a menor, né? Então, vou colocar aqui, ó, 1 metro, subir. E aí, ó, quando eu for selecionar outra para movimentar, ela vai me dar um limite, ó. Ela não vai passar da curva, não tem problema, ó. Eu clico, né? Deixei na mesma face e subo mais 1 metro. E assim eu vou fazendo, ó. Alinhei, subi 1 metro. Alinhei, depois subi mais 1 metro. Alinho e subo 1 metro. Dessa forma eu não preciso ficar calculando qual que é a altura final, né, da minha cota mais alta, nada disso. Embora esse exemplo aqui seja muito simples, né? Bom, aqui está a nossa curva. Aqui ficou um buraco, né? A gente poderia até fechar, mas a gente não vai usar essa forma aqui. Nós vamos criar como... Isso aqui é só uma base para a gente vai criar uma forma por cima, tá? Então, há pessoas que gostam de trabalhar até assim com o terreno, né? Lembra muito uma maquete física topográfica, né? Com papelão e tal, né? Bom, e aí, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente vai habilitar a ferramenta Sandbox, ou caixa de areia, né? Se você não tem a Sandbox aí na tela, você vai vir aqui, ó, visualizar, barra de ferramentas, e aí você vai procurar Sandbox, está aqui, ó, ou caixa de areia, né? Clica, dá uma ticada aí, e ela vai aparecer na tela. Então está aqui a ferramenta Sandbox. Muito bem, deixa ela habilitada aí, tá certo? Bom, então eu vou fazer o seguinte exercício agora para funcionar, né? Eu vou ter que copiar só as faces da curva de nível, ó. O resto eu não quero. Então eu clico na face de baixo, seguro o Ctrl. Na ponta do mouse apareceu o sinalzinho de mais, né? Então, eu vou adicionando objetos a essa seleção. Então, ó, cliquei numa face, clico em outra. Mais uma e na final. Pronto. Então, selecionei só as faces. Agora, eu vou pegar o comando movimentar, né? Ou mover. Vou clicar. Apertar o Ctrl uma vez. E vou arrastar para o lado. Beleza. Então, olha, as faces estão aí, né? Fiz uma cópia dessas faces. Bom, e agora? E o terreno? Parece que piorou, né? Não, mas é muito simples, ó. A gente vai selecionar tudo isso, todas essas faces. E aqui, na nossa ferramenta de Sandbox, nós vamos usar essa primeira ferramenta, né? Que é a partir de contornos.
Então clica nessa ferramenta e ela já fez uma máscara por cima, né, de ajuste. Olha, se eu clicar por cima e movimentar, então aí está o meu terreno em 3D. É lógico que esse terreno, ó, ele fica com algumas irregularidades. Por quê? Bom, por causa do número de cotas desse terreno e da altura dessas cotas, né? Então, quanto mais curvas de nível eu tiver, quanto mais baixas forem essas curvas de nível, com uma altura menor, né? Mais suave vai ficar esse terreno 3D. Bom, então essa é a primeira forma, né, de a gente modelar um terreno em 3D.